Sejam bem-vindos ao ProsperaCast. No episódio de hoje, nós temos aqui uma convidada especial que vai trazer um tema um pouco novo na internet. Aí, eu, pelo menos, não tive ainda muito contato, né? Então, vamos todos juntos aprender aqui. E no ProsperaCast, você que já nos acompanha, sabe que o nosso intuito aqui é trazer uma temática que ajuda você a prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, a gente tem a bandeirinha aqui do empreendedorismo, a gente tem a bandeira do desenvolvimento pessoal, e isso que a nossa convidada de hoje vai trazer vai ajudar você a ter uma apresentação melhor para você prosperar tanto na sua carreira como na vida pessoal. Hoje eu estou aqui com a Jaque Costa. Seja bem-vindo, Jaque. A Jaque, ela é estrategista em comunicação. É isso? Isso, estrategista de imagem. Estrategista de imagem e especialista em comunicação não verbal. Exatamente. É isso aí. Bem-vinda, Jaque. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Finalmente conseguimos, né? Verdade. Uma luta trazer essa mulher aqui para falar para vocês, viu? Caminhou aí o quê? Tem uma viagem de quase 400 quilômetros, né? Olha Isso. aí. Olha. Sim, uns quase 400 quilômetros, mas a gente já está tentando há quase um ano, né? É verdade. Há quase um ano. Tem um tempinho aí. Mas olha, tudo acontece no tempo certo. Que bom, obrigada mesmo. pelo convite de verdade. Bem feliz de estar aqui. E assim, tentando, acredito que vai ser bacana para poder explanar um pouquinho mais sobre isso, desmistificar algumas coisas, mas sobretudo contribuir com esse programa que tem feito bastante diferença, que as pessoas têm passado por aqui, deixado um pouquinho e levado um pouquinho também, né? Então, muito feliz. Obrigada. É isso aí. Jaque, explica pra gente iniciar aqui nesse bate-papo. Como eu disse que para mim é bastante novo ainda nesse tema do seu trabalho, eu não tive um contato ainda com isso. O que é esse trabalho que você desenvolve de imagem e a comunicação não verbal? Perfeito. Vamos lá. Tudo começa a partir da comunicação. Nós somos seres relacionais, certo? Somos seres relacionais. E como uma consultora de imagem, eu comecei trabalhando no campo da moda, tá? Na linha de vestuário. E a partir desses conhecimentos, a partir do trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo de 10, 11 anos da minha empresa, eu fui entendendo que existia muito mais por trás desse universo e que seria muito mais relevante do que a moda puramente, do que só uma questão de tendência, do que só uma questão de se sentir bonita. E aí foi quando eu mergulhei de fato nesse assunto e eu fui entender o que existia de estratégico por trás da imagem, por trás da apresentação pessoal. Você diz assim, eu nunca tive muito contato com isso, e agora já vou trazer algo que vai te mostrar o contrário. Você sempre teve contato com isso. Talvez você não tenha assimilado isso de uma forma racional. Porque talvez não esteja no meu radar, vamos dizer assim, né? Sim, tive contato. Mas você é alcançado por isso o tempo todo. Assiste o jornal, vê séries, Sim. filmes. Então, você tem contato com isso, tá? A gente, até nesse momento, né, a política em si. Sim. Esse segmento da imagem e da estratégia de imagem é algo usado há muitíssimo tempo. Você não precisa ser uma pessoa muito fã de novelas, de filmes e de séries para você lembrar, por exemplo, de uma determinada personagem que num cenário ou numa novela ela fazia um papel de vilã e 6 meses para frente, num outro contexto, ela era a mocinha da novela. Tudo isso faz parte do trabalho de estratégia de imagem. Aquele personagem que é desenvolvido ali, ele é desenvolvido com base no estudo das linhas, com o estudo das formas, das cores, do posicionamento, para que, olhando para essa pessoa rapidamente, ao passar os olhos, você já faça um juízo claro de que, bom, com certeza, essa personagem faz parte do núcleo rico da novela. Ou essa personagem faz parte do núcleo das vilãs aí do filme. Entende? Nós nos comunicamos através da imagem, Vitor. A grande verdade é que essa, de fato, é a nossa principal comunicação. Legal. As pessoas acreditam que o foco principal ou que a principal comunicação é a verbal, que é essa que nós estamos tendo aqui. Mas, com toda certeza, você passa por muito mais pessoas no seu dia
você se comunica, você transita, você tem contato com muito mais pessoas do que com as quais você de fato tem a possibilidade de conversar. Sim, totalmente. E você não precisa, você não precisa fazer muito esforço para que, eu não sei você, né? Eu vou trazer aqui para o universo feminino. Mas é muito fácil para as mulheres, por exemplo, quando a gente está ter essa sensação de estar sentado num restaurante, de estar em algum lugar e de repente passa alguém por nós. E digo até que com os homens também. E quanto tempo a gente precisa para de repente olhar e perceber assim, nossa, que elegante, que bonita, né? Nossa, um cara boa pinta. Vamos usar esse termo. E também a gente precisa aí de uma fração de milésimos de segundo para pensar o contrário. Para pensar, gente, nossa, não tem amigo, né? Não tem amigo. Não tem amigo, não tem ninguém. Mora sozinho, não tem ninguém. Sabe, assim? Ou que desajustado, inapropriado, entende? Então, aí você vai falar pra mim, nossa, mas eu não saio com o propósito, com o objetivo de julgar ninguém. Mas não é sobre julgar. É sobre você fazer leituras. Existem, sim, possibilidades de, através da minha imagem, eu manipular o que você pensa sobre mim. Sim, eu tenho a capacidade de fazer você pensar o que eu quiser a partir daquilo que eu estou me mostrando aqui, da forma como eu estou me posicionando. É uma questão de posicionamento, a forma como eu me visto, a forma como eu me apresento. E aí existem N pesquisas de dentro do mundo da comunicação que revelam isso através de gráfico, inclusive. Que legal. E isso que você está falando, assim, é algo que é até natural, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação, né? E na natureza acontece isso, né? Como você colocou aí. Antes de você, por mais que pareça que falar que esse pré-julgamento é algo ruim, mas o pré-julgamento até nos protege às vezes, né? Muito. Então, você vê um animal lá, você pode julgar se é um animal dócil ou se ele é feroz, né? Que vai te atacar. E com a gente acontece a mesma coisa. Também com pessoas, você julgam, né? Você, tô caminhando num lugar sozinho, tem uma pessoa com um certo estilo ali, você julga se você corre o risco de ser assaltado. Querendo ou não, isso é natural da gente, né? Não tem como fugir. É instintivo. Então, é instintivo, exato. É instintivo. E as pessoas falam assim, não, porque você está julgando. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de que seu cérebro está funcionando. Eu brinco nas palestras, eu falo com as meninas, eu falo, olha, a menos que você esteja num leito de UTI, em coma profundo, se passar por você, você vai olhar e vai pensar. E tá tudo bem, porque a gente foi feito para pensar. Nós somos seres que somos relacionais. Então, nós entendemos, nós nos conectamos ou nos desconectamos, inclusive, através da imagem. É um primeiro ponto de contato. Você vai talvez conversar, mas com toda certeza você já olhou, você já visualizou. Então, é aquela questão da imagem, a primeira impressão é a que fica. De fato, é aquilo que você tem. É o primeiro acesso. Então, isso significa, inclusive, de que você está operando naturalmente com as capacidades neurais e intelectuais que Deus te deu. Se você não pensa, aí sim a gente deveria se preocupar. Mas não no sentido de julgar se é bom ou se é ruim, mas de fazer leituras. E aí as leituras que nós fazemos têm a ver com o nosso viés de confirmação. Tem a ver com o nosso mapa de mundo, né? Com a nossa percepção daquele ambiente que nós fomos criados e tudo mais. Então, aí a gente traz uma outra bagagem para tudo isso e cada pessoa vai ter a sua. Mas que, de fato, a primeira e, assim, a mais rápida comunicação é a não verbal. É através dela que a gente diz muito, muito antes de abrir a boca. Legal. E nesse seu trabalho, o que diferencia? Você usou 2 termos aqui. Você é especialista, né, em estrategista de imagem. Então, essa questão da imagem e a comunicação não verbal. Eu imagino, assim, que a comunicação não verbal é mais ampla do que a imagem, é isso? Ou fala pra gente, como que diferencia esses 2 termos? Tem uma diferença ou não? É um conjunto, algo que se soma? Como que funciona isso? Lembra que eu te falei sobre aquele gráfico? Quando eu falo sobre... Um gráfico de pizza, Exato. né? Eu acho que você comentou Existe isso uma pesquisa. Eu vou explicar aqui para ficar claro para todo mundo. Isso. Existe uma pesquisa, né? Foi feito isso de forma parametrizada, digamos assim. E dentro dessa pesquisa foi identificado que 55% da nossa comunicação
é não verbal. Bom, na verdade, 93% é não verbal. Porém, 55% desses 93% é através do nosso vestuário, da nossa vestimenta, daquilo que a gente se apresenta. 38% dessa pizza, né? O total é 100%. 38% compõe o nosso comportamento. Então, quando eu falo de imagem, eu não estou falando só da nossa roupa, mas eu falo de comportamento também. Certo. Então, essa é uma das coisas que muitas vezes o cliente, quando me procura, empresários, quando eles buscam treinamentos para equipe, treinamentos empresariais, comportamentais, eu preciso levar esse tipo de assunto, porque não é só sobre a roupa. Às vezes, a empresa tem até um dress code definido, tem um uniforme padrão, mas não é só sobre o uniforme. Tem a ver com a conduta, tem a ver com a postura, entende? Então, existe a questão da imagem do ponto de vista vestuário, Certo. mas também existe essa questão do comportamento, o comportamental. Ele não vai andar sozinho, não tem como. E aí, fechando aquele gráfico generosíssimo, né? 55% é vestuário, 38% é comportamento. E aí sobra uma porcentagem enorme, assim, daqueles gigantes 7%, que é, de fato, o conteúdo técnico. Então, para resumir, numa entrevista de emprego, por exemplo, você vai levar, através da sua imagem, a sua chance de oportunidade de se destacar, por exemplo, 55% é aquela maneira como você se apresenta. A roupa que você escolheu para a entrevista. O ambiente que você está e se você está adequado para ele. 38% é ali, naquele momento onde você vai ter o seu comportamento, como você vai se posicionar, se você fala devagar, se você fala rápido, se você anda muito rápido, isso tudo já são traços. E como um analista comportamental que o senhor também é, a gente começa a entender mais profundamente sobre esse universo. Mas a gente vai pescando ali várias questões que são importantes na hora de ajudar essa pessoa. E aí, de fato, aquela conversa técnica, onde você vai mostrar os seus títulos, onde você apresenta as suas formações, né? MBAs, enfim, toda a sua bagagem técnica se restringe àquele tempo bem limitado que você passa ali na frente daquele entrevistador, daquele recrutador. Então, eu costumo dizer para todo mundo, você não sai. Eu nunca vi alguém na rua carregando, empilhando diplomas, empilhando, né, a comprovação técnica dos cursos e das profissionalizações que ele já fez. Mas é muito fácil de reconhecer uma pessoa que veste muito bem e representa muito bem a bagagem que carrega. E a roupa, o bom posicionamento de imagem, ele tem o poder, ele tem a capacidade de fazer isso. Legal, muito bom. E é interessante pensar isso que você está comentando, porque eu não sei se tem alguma profissão, né, que na formação passa esse ensinamento, né? Por exemplo, um advogado se forma lá, eu não sei se ele tem no curso de direito alguma disciplina que vai ensinar isso para ele, todo esse impacto, né, que é uma pergunta? O posicionamento. É uma Pode pergunta. Ser. Você conhece algum? Vou responder, faz de conta que eu sou uma bacharel em Direito, formada em 2012. Essa parte da história eu acho que você nem sabia, né? Eu sou formada. Não sabia. Olha Sim, só. Sou formada desde 2012 como bacharel em Direito. Não exerci, porque lá no final da faculdade eu descobri que eu gostava mais de gente do que de papel. Olha só, que coisa. Gostava mais de estar com pessoas do que no computador. E assim, de fato, não tem. E aí a gente vê, assim, muitas pessoas jovens sem nenhum tipo de orientação nessa área. Sim. Quando eles vão para o mercado de trabalho, aí fica fica na responsabilidade ou às vezes no encargo da empresa trazer essa obrigatoriedade ou esse posicionamento ou aqui no escritório, tanto que eu trabalho especificamente para algumas áreas. Quando eu comecei fazendo os primeiros processos, eu comecei trabalhando muito, eu falo que para a área mais desafiadora. Eu me especializei na área da saúde, na área médica.
Eles são extremamente exigidos, exigentes e bem cobrados nesse sentido, além do que é uma concorrência muito grande. Então, muito, muito grande. Então, eu falo, treino difícil, prova leve, né? Comecei lá e, assim, me encontrei, foi muito legal. E, a partir daí, outros nichos vieram. Então, os instrumentadores do direito, atendo bastante, faço posicionamento para algumas empresas, assim, bem legal, porque a gente consegue deixar muito claro para a empresa ali, né, para o grupo, não só algo que seja padrão que todo mundo faz, mas algo que represente a marca deles. Sim. Sabe? Então, assim, uma paleta de cores, né, um mood board, diria assim, com as cores da logo, com as cores da marca, com aquilo que é possível, que fica adequado para aquele ambiente de trabalho. Então, isso traz, inclusive, uma comunicação muito mais de confiabilidade. Isso traz, assim, um conforto visual muito grande, sabe? Um alinhamento. Eu nunca esqueço. Teve eu vou contar, assim, eu conto milagre, não posso contar o santo, né? Tinha uma pessoa que estava recrutando, era um advogado já bem consolidado, enfim. E ele tinha contratado a secretária. Era uma moça de uns 20 anos, 19, 20 anos. E a menina era muito boa, excelente, excelente. Passou uns 6 meses, ela já estava bem adaptada, deslanchando e tal. E aí, ela surgiu numa segunda-feira com o cabelo meio que fúcsia, assim. Não era só um vermelho, mas era uma cor totalmente... Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui que consiga representar essa cor, mas era uma cor muito forte, assim. E aí ele chamou a administradora do escritório, no caso a gerente, e falou: olha, você tem um problema. Aquela, qual? E tal. Ele falou: eu entendo que os jovens, olha só, que coisa séria. Eu entendo que os jovens, eles têm toda uma forma, uma liberdade de expressão, mas na recepção desse escritório, não existe só a identidade de uma pessoa. Aqui existe uma identidade homogênea, visual, não só do corpo da equipe, mas daquilo que representa o meu trabalho. Eu demorei muito e foi muito árduo o trabalho que eu desenvolvi para adquirir essa credibilidade que eu tenho hoje. Então, você vai gentilmente conversar com ela para que ela se reposicione. Olha só, ele foi muito elegante, assim. Que ela se reposicione e se ela consegue se adequar novamente ao perfil daquilo, porque ela é a porta de entrada. Os clientes, quando o primeiro impacto, né, na empresa. É a primeira pessoa. É a que vai te dar bom dia, boa tarde e servir o café. É a primeira pessoa. Exato. E aí veio aquela coisa, mas meu cabelo, minhas regras. Sabe assim? Meu cabelo, minhas regras. Sim. Ele falou, tá tudo bem, seu cabelo, suas regras, mas aqui existe um posicionamento profissional. E tá tudo bem. Você não é obrigada a mudar o seu cabelo. Mas eu vou precisar que você se reposicione e tal, ou eu vou precisar contratar outra pessoa, porque não tem como e tal. E... a empresa, ela é muito maior que o individual, né? E Exato. é o que você falou, pô, se o líder ali da empresa, ele já tá ali há um tempo trabalhando para construir uma marca, o que é muito difícil. Leva tempo, suor, né? Para ele fazer tudo aquilo. E ele pode jogar tudo fora ali por conta de um deslize. E foi muito engraçado. Né? Então, é fácil falar como... essa jovem aí que você comentou, né? Minhas regras, meu cabelo e tal, mas não entende o contexto por trás, né? Às vezes a pessoa que vai chegar ali, como que vai julgar essa percepção que a outra pessoa vai ter, né? Porque normalmente, né, um escritório de advocacia acaba sendo algo muito mais formal. Exato. Né? O que você espera do ambiente, né? É que seja algo mais formal. E aí tem algo muito descolado, mais despojado ali, já não encaixa muito bem na percepção do cliente, inclusive, né? Então, realmente, tem que pensar todos esses detalhes. É bem delicado. E dentro do próprio direito, eu nunca esqueço, né? O direito público, ele sobrepõe o direito privado. Você vê, né? Então, assim, a gente brinca e tudo, mas é exatamente isso. Não existe certo e não existe errado. Existe aquilo que é adequado ou inadequado. Sim. E eu sei que algumas situações, elas podem, assim... não ser totalmente congruentes, mas elas não estão chocando no dia a dia. Exemplo,
uma pessoa... Vou usar um exemplo bem simples mesmo. Sei lá, é uma pessoa que gosta muito, por exemplo, de tatuagens, sabe? Gosta de tatuagem e tal, fechar braço, fazer coisas que apareçam mais. Se ele tá vestido de forma mais formal, se ele está ali, se ele ou ela tá de camisa e tal, isso não vai aparecer. Sim. Isso fica, de fato, dentro do foro íntimo. Está para os momentos de lazer, não é algo que expressa ou que sobrepõe ou que choca ali dentro do comportamento e do perfil de trabalho. Ali, não vai acontecer. Mas o que a gente faz com o cabelo? Entende? Olha, eu gosto de um determinado piercing. Olha, você pode, no horário de trabalho, não utilizar? Porque daí tem a ver com as suas escolhas e tal. Existem algumas áreas que dão muito mais liberdade. Sim. Né? Alguns estúdios, por exemplo. Você quer ver uma área que é muito leve, assim, até por uma questão de dress code? E aí, a pergunta é inversa. Você confiaria, por exemplo, eu vou usar um escritório, não um escritório, mas um estúdio de publicidade e propaganda. Um escritório de publicidade e propaganda. Você confiaria num cara totalmente formal, de gravata, camisa, sapato fechado, de amarração? Você fala, não, a vibe do cara é criativa, tem outra linguagem, entende? E aí não é porque isso é certo ou por isso é errado, mas não é esperado. Não significa que uma pessoa totalmente descolada, criativa e tal, daqueles que... até o ambiente é diferente, né? Eu vi recentemente um ambiente desses que eles tinham salas com aqueles futons, sabe? E aí não eram cadeiras convencionais, eles ficavam sentados ali com o computador no colo, apoiando, eram espaços totalmente carpetados, não tinha necessidade de usar calçado dentro, ele podia ficar ali, até porque tem algumas pessoas que produzem mais quando elas têm liberdade sensorial. Olha só, porque tá descalço, tá com o pé em alguma coisa que tem a textura, e tá ali, tá no processo criativo, tá criando. Tá vendo só? É um nicho diferente. Sim. E não existe, não é ser errado, mas é não ser apropriado. Aí você não espera, naquele ambiente, encontrar uma pessoa vestida dessa forma. Mas a gente precisa levar esse tipo de conteúdo e é importante mesmo, assim, ajudar, principalmente essa galera mais jovem, né, a partir aí dos seus 20 anos, que não é a conversa do pai, não é a conversa da mãe, conversa papo de velho, não é isso. Mas se você vai negociar com pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, tá tudo bem. Porque hoje, várias camadas ali, né, até por gerações, né, X, Y, Z, enfim, os babies da vida... Várias mudanças têm de rupturas mesmo. Sim. Mas quando você está trabalhando num ambiente formal, onde você precisa sociabilizar e você precisa negociar com pessoas diferentes daquela linha, daquele ponto de convergência que você tem, você precisa jogar o jogo. E jogar o jogo muitas vezes é abrir mão daquilo que te apetece, daquilo que para você faz sentido. Se o dinheiro desse cliente faz diferença para você, se ter ele como seu cliente, se ter ele na sua carteira de clientes, de negociações, se faz sentido, então você abre mão, você abdica naquele momento profissional ou no horário de trabalho ou no horário comercial, você pode falar do jeito que você quiser, para estar ali dentro, na mesma frequência, sabe? Para que você comunique de forma confiável e realmente consiga conquistar esse cliente. Mas eu tô abrindo mão da minha essência. Não tá abrindo mão da sua essência. É que no momento do trabalho, e quando você precisa que o cliente confie em você, aí não é a sua essência que vale. É verdade. Entende? Não eu falo assim, é uma questão de estratégia. Sim. E me lembrou bastante o que você tá comentando aí, Jaque, né? Teve um momento com alguns amigos meus que eles faziam um trabalho na religião deles lá de ajudar comunidades carentes. E aí eu me lembro bastante de um episódio que juntou o grupo ali para fazer as doações, né? Levar nas comunidades ali. E um dos colegas chegou lá todo socialzinho. Eu não lembro se estava de gravata, mas estava muito bem, sabe? Alinhado. Vestido sapatinho, até aquele sapato que brilha, sabe? Vernizado e tal. E aí um dos colegas falou, cara, vai trocar essa roupa. Ele, mas por quê, pô, né? Tô vindo do trabalho. Cara, não dá. Você tá indo fazer doação, você tá indo num lugar, né, de pessoas carentes,
Você vai lá levar alimento, que é coisa básica para as pessoas, e você está se apresentando, né, de uma forma totalmente distoante do ambiente, que é o contrário do que você falou, né? Então, não é a questão de estar bem vestido, é estar adequado para o local. Né? Entra muito essa questão que você falou do pessoal da agência de publicidade e tal, de ser criativo, ser mais descolado. Pô, é o jeitão deles, né? Então, para o ambiente está adequado. Já para um história de advocacia é outra pegada. Né? E a questão da juventude que você comentou também. É algo bem, assim, de ficar atento, galera, né? Porque... como você falou, se a pessoa quer tatuar e tatua o braço, de repente, no trabalho dela, não vai aparecer. Mas agora tem até uma moda aí que eu tô vendo o pessoal tatuando até o rosto. Né? Então, até onde vale a pena, né? Pensa bem nisso, galera. Até onde vale a pena, né? Você ter essa escolha e pensar se isso vai te impactar, como vai te impactar futuramente, né? A escolha da sua profissão, talvez nem definiu a escolha de uma profissão ainda, né? E aí, pensa bem, algo que pode te impactar muito futuramente e você não consiga reverter depois. Então, é muito bacana, é um papo, assim, que vale a pena, como você falou, não é algo rotineiro que em casa, né, se conversa, e às vezes, quando vai tocar no assunto, às vezes acontece o que você disse de soar como um papo de velho, né? A juventude quer ser mais o descolado ali, mais o diferentão, né? E aí acaba tendo esses atritos, mas faz total sentido. Dentro desse seu trabalho, né? Que exemplos que você pode trazer pra gente? Assim, eu fico curioso tentando imaginar, né? O que você já deve ter passado aí, né? De experiência nesse seu trabalho, assim, como que isso impacta, né? Geralmente o trabalho que você faz é mais individual ou é mais empresarial? Geralmente você faz para um conjunto, faz os dois? Como que funciona isso na prática? Faço os dois. Olha, vou te dar alguns exemplos de coisas que já aconteceram, que foram, assim, bem marcantes para mim também. Uma moça me procurou um dia, ela da minha cidade, e ela me procurou porque ela fazia parte, na verdade ela é dona de uma rede de restaurantes, e ela é oriental. E ela estava assistindo ali, auxiliando a pessoa ali no caixa e tal, e teve um cliente que ficou um pouco insatisfeito com alguma coisa que aconteceu no restaurante. E aí ela no caixa, na hora de fazer o pagamento, ele reclamou. E aí, quando ela escutou, ela se aproximou, ele olhou para ela e falou: olha, desculpa, eu quero fazer uma reclamação. Ela falou: pode falar. Ele falou: não, eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu chefe. Olha só. Só que ele usou um termo um pouquinho pior. Ele acreditou que ela era menor aprendiz. Nossa! Então, essa pessoa me procura e falou: eu preciso envelhecer. Entendeu? Ela tinha na faixa dos seus 30 anos, mas ela, de fato, parecia uma menina. As mulheres, em geral, amariam isso. As mulheres falam: como assim? Sim. Ela não tinha traços de uma mulher de mais idade, né? Assim, de uma mulher. E naquele dia ela ficou arrasada. Acho que no total era uma folha de quase 60 funcionários. Nossa! E ela foi ali no corpo da empresa e tal. Ele entendeu que ela era a menor aprendiz. E aí nós fizemos um trabalho para envelhecer ela. Aí você fala: poxa, não é envelhecer, mas para trazer autoridade para ela. Seriedade, né? Sim, e não porque ela era, mas assim, autoridade. Para que eles vissem nela através não vai conversar com todo mundo, mas para que eles vissem. Entende por que a comunicação não verbal é a primeira? Ele não teve nem a chance de conversar com ela. Mas quando ela se prontificou, ele falou: não, eu não quero falar. Eu imagino que você seja menor aprendiz, eu quero falar com o seu chefe. Então, fizemos esse trabalho e hoje a empresa continua maravilhosa, de vento em polpa, prosperando muito, né? E isso foi importante até pro posicionamento ali pessoal dela, diante do corpo dos membros, dos funcionários, enfim. Esse foi um dos casos. E o que engloba esse trabalho? Né? Igual no caso dessa moça, esse trabalho, como vocês fizeram esse trabalho para passar essa mais autoridade, essa seriedade? Como que é feito? O que muda? O que é trabalhado? Eu fico curioso para entender um pouco assim o que modificaram. É uma estratégia profissional. Como que acontece esse processo? Ele, na verdade, ele é dividido em pelo menos 6 etapas.
É uma fase investigativa, com resposta de questionário, análise de tipo físico, análise de coloração pessoal, referência de imagens. Então, a gente vai fazendo ali, discutindo. Eu costumo dizer para as minhas clientes, assim, num primeiro momento eu falo, olha, se prepara, a gente vai virar amiga de infância, tá? A gente vai virar amiga de infância, porque eu vou fazer perguntas para você que talvez ninguém nunca tenha feito. Você vai me responder coisas que você talvez nunca tenha pensado. E aí, elas preenchem um questionário de aproximadamente 74 perguntas. Nossa. E é sobre isso. É pra entender mesmo a pessoa. É profundo, é de verdade. E aí é muito legal, porque traços comportamentais, várias coisas estão ali. Várias coisas estão ali. É sobre fazer a pergunta certa. E aí eu vou entendendo, né, sobre a visão de mundo, sobre os objetivos, sobre a intencionalidade. E aí é por isso que é possível fazer estratégias que vão dar uma digital e um DNA único e exclusivo para cada um. E não um copia e cola para todo mundo. Entendi. Entende? Então, assim, não significa porque a pessoa quer transferir credibilidade, ela vai vestir um blazer. Às vezes não faz sentido para ela vestir um blazer. Certo. Entende? Não significa que ela tem que vestir blazer toda vez. Mas o que dentro da visão de mundo que ela tem faz sentido e com quem ela quer comunicar. O que ela gostaria que as pessoas pensassem quando olhassem para ela. Então, enfim, é por aí. Daí, depois dessa fase, eu faço um material chamado Manual de Estilo. Esse manual de estilo é como se fosse um mood board, assim. Ele vai com todo um descritivo, um acompanhamento de todas as coisas que você pode imaginar. Dos pés à cabeça, tudo. Processo a processo. E aí, depois, imagina um projeto. Imagina um projeto. Nós vamos para uma fase de discussão, de execução, de planejamento, na verdade. E a partir do momento que eu apresento tudo isso, dentro das estratégias de linhas, de formas, de desenho, tudo isso, aí assinando embaixo, ou seja, é isso, faz sentido, você se viu lá, temos uma visão de futuro, inclusive, para alcançar. E aí, no momento em que você se vê dentro desse projeto, partimos para a execução. E qual é o nosso ponto de partida? Aquele manual. E a linha de chegada é implementar tudo aquilo. E aí, nessa primeira fase, essa primeira grande fase, dividida em 3 primeiras, eu trabalho muito sozinha. E da segunda fase, que é da quarta em diante, quarta, quinta e sexta fase, é a análise do guarda-roupa, a parte ali do guarda-roupa, do que está ali dentro, que faz sentido, o que não faz mais sentido, se não faz, não faz por quê, é entender o que tem ali. Porque é muito comum que as mulheres vivam, por exemplo, aquela história de um guarda-roupa cheio e nada para vestir. Sabe? É muito comum e muitas mulheres me procuram por essa dor, assim. Muito, muito mesmo. E aí a gente vai para aquele lugar de análise, depois de entender para onde nós estamos indo, tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem mais. E depois disso, vem a fase onde, peraí, o que está faltando no seu guarda-roupa? Dentro do planejamento que nós temos, daquilo que está aqui, o que falta? E aí nós buscamos essas peças pontualmente para construir e, por último, na última fase, eu falo, é a cereja do bolo, eu faço uma montagem de looks onde fica ali para os clientes pelo menos de 30 a 40 looks montados para que ela consiga, no dia a dia, para as várias situações cotidianas, ter ali soluções práticas e fáceis e objetivas e certas. Entende? Para cada situação, para as necessidades pessoais. Então, assim, isso otimiza um tempo absurdo. E isso tira da cliente a obrigatoriedade de, é porque eu tenho que saber. Naturalmente, ela vai aprendendo. Mas ela não tem que saber, ela tem que estar disposta. Porque à medida que ela vai se entrando em contato, que ela vai exercitando isso, vai se tornando cada vez mais natural e daqui a pouco ela tá fazendo sozinha. Automaticamente. Exato. É como dirigir, entendeu? Depois você não pensa mais. É um pé aqui, outro ali e você tá dirigindo. Então, é isso. Esse trabalho é um trabalho de estratégia de imagem individual. Esse cliente é uma pessoa física que tem a sua imagem expressa dentro de uma empresa, entende? Sim. Dentro de um posicionamento de profissional liberal, enfim, alguma coisa assim, o próprio empresário. Mas existe também o trabalho da consultoria empresarial. Nesse caso, o meu cliente é o CNPJ.
Você trabalha o conjunto todo ali, completo. Exato. E aí, dentro das necessidades das necessidades de imagem desse cliente, dessa empresa, nós vamos tratar as pessoas que estão ali com base na imagem, na identidade visual da empresa, nas cores, no posicionamento, em cada área, entende? Então, cada área de atuação dentro dessa empresa. Então, mesmo um projeto desse dentro de uma empresa, não é uma análise assim única para toda a empresa. Exato. Vai depender do setor ali que a pessoa está posicionada, pode se diferenciar. Exato. Pode sim. Então, por exemplo, foi bem interessante, assim, eu fiz uma empresa na área da saúde, eu fiz um projeto desse, e aí, nesse caso, peguei toda a identidade visual da empresa e era um cirurgião plástico. Então, assim, desde o cirurgião, né, plástico, até o cirurgião-chefe, a nutricionista, a fisioterapeuta, a instrumentadora, as recepcionistas, a copeira, o pessoal o ADM, o administrativo e o manobrista. Então, assim, fizemos toda a estratégia. E aí, assim, uniforme, vestimenta, postura, todo esse treinamento. E isso ajudava, porque adianta você investir, imagina quantos R$1.000 é investido numa grande clínica. Quanto é investido, por exemplo, numa fachada, numa logo, numa marca, né, para impulsionar de repente e para trazer o cliente até aquele consultório médico. Me diz uma coisa, quando chega dentro do seu espaço, a pessoa às vezes andou 400 quilômetros para chegar dentro do seu espaço. E na hora que a pessoa chega dentro do seu espaço, a experiência que ela tem a partir da forma como a secretária se refere a ela, a forma que ela está vestida, a maneira como ela se apresenta, entende que tudo isso faz parte do encantar do cliente? Sim. Então, até esse tipo de curso eu fiz justamente para que eu pudesse ajudar os empresários a ter realmente, a desenvolver um encantamento pelo trabalho ali que eles estão oferecendo ao cliente que vem de tantos lugares ali para conhecer. Hoje tá tudo na palma da mão, o celular ele faz esse trabalho, né? As mídias sociais fazem o trabalho, mas não adianta só que essa mídia chegue até o cliente precisa continuar tendo aquela experiência quando ele chega de fato nesse lugar. Então, toda essa harmonia, entender que tudo isso é uma vamos dizer assim, são notas de uma mesma melodia. Tá todo mundo falando a mesma língua. Tudo se complementa. É uma xícara bonita? Ok, mas e o atendimento? Como é que está sendo? Como é que está sendo esse recebimento? Como é que o cliente é recebido desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora? Então, assim, existe muito, muito a se falar ainda e muito do mercado crescer nessa direção de ter um bom preparo, sabe? De ter um preparo até de processos nesse caso. Sim. E isso é realmente... É algo lindo, assim. Então, para você entender, temos essa questão da pessoa física, também tem a questão da pessoa jurídica, né? Do posicionamento de marca das Mesmo empresas. na pessoa jurídica, acaba sendo um pouco individual esse trabalho. Sim. Vai depender da... Ou depende, talvez, né? Tô pensando aqui agora que talvez dependendo se uma área tem várias pessoas, vai ser mais ou menos um padrão para toda a área ali. Isso, né? Em questão da vestimenta. Mas aí também, esse trabalho seu engloba também aquele... Como que é o nome aquele trabalho que tem muito... O pessoal tá fazendo agora, que faz muito nas barbearias, que eles fazem a parte do visagismo. Engloba isso também? Engloba, sim. E o visagismo? Onde ele entra? O que é o visagismo? Vamos lá. Visagismo é um estudo das linhas e das formas para que ajudem a expressar a sua característica natural. Então, na verdade, o visagismo, ele é o estudo das linhas do seu rosto. Entende? É muito mais do que você tem a ver com a intencionalidade também. Hoje eu faço bastante isso já voltado principalmente para o mercado masculino, para os homens.
É bem interessante, assim. Eu tenho alguns clientes que eu já faço esse acompanhamento e é impressionante a diferença, assim, do primeiro momento, quando a gente começou e para agora. É muito legal ver a diferença. É muito interessante. Alguns homens, olha, Jaque, eu quero ter uma comunicação mais acessível. Eu quero ter uma aparência mais acessível. Não, olha, eu preciso ter uma aparência mais firme. Eu preciso ter uma visão mais clara de liderança. Mas eu não quero ser aquela pessoa, eu não quero ter aquela impressão de distanciamento. Eu quero que a pessoa entenda que eu sou legal, mas quando eu peço, é uma ordem. Por exemplo, olha só, eu vou pedir de forma educada, mas é uma ordem. Sim. Eu preciso que seja feito. Então, assim, alinhamentos de imagem. E tudo isso você consegue transmitir por meio tanto do visagismo quanto da... Sim, da estratégia de imagem. Da estratégia de imagem. É muito legal. É um belo casamento, assim. É um belo casamento. Facilita muito, tá? Eu falo que a imagem certa, ela abre portas e encurta caminhos. Eu imagino. Ela abre porta e encurta caminhos e, assim, graças a Deus, já temos alguns casos, né? Temos algumas experiências que foram muito positivas, assim, de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tiveram uma diferença tão grande, tão expressiva, que eles falam, olha, recomendam, assim. E aí acaba que essa indicação é bem bacana. O homem, o mercado masculino, de forma geral, ele não se expõe muito. Entende? Ele não é aquela pessoa que vai ser, assim, extremamente... fluente na questão de, vou fazer um vídeo e tal. Mas numa roda de amigos ele fala, cara, contrata. Foi massa, foi legal. Que bacana. Pronto, é suficiente. E aí os amigos já começam a perceber, ou alguém fala. É bem legal mesmo. E a coisa mais, assim, que me encanta, que enche o meu coração, é que além do benefício empresarial, né, profissional, isso faz um bem para a autoestima. Que, olha, de verdade, durante muito tempo os homens, eles ficaram muito à margem de tudo isso. E não é porque você é um homem que você também não goste de se ver bem, que isso muda, isso impacta diretamente na forma como você faz a entrega do seu trabalho. Sim, com certeza. Vitor, você nunca vai comunicar lá fora aquilo que você não comunicou aí dentro primeiro. Faz total sentido. Quando você olha para o espelho e você fala, cara, tô bem. Isso ficou muito bom. Olha, você sai com um nível de confiança que você é capaz de enfrentar um leão e carregar ele nas costas. Porque você sabe aquilo que você entrega e você se apossa disso. De verdade, você encontra a confiança que você precisa bem ali naquele espelho. Isso é muito comum para nós mulheres, mas os homens estão entendendo a importância disso, sabe? Dia de uma reunião difícil. Olha, eu vou ter a oportunidade de falar com clientes. Eu tenho até clientes que falam, não, Jaque, olha só, semana que vem eu vou ter uma reunião importante, né? Vou falar com o CEO da empresa, vou fazer contato com clientes que eu estou há um tempo já, eu quero estar bem para esse dia. Tá tudo certo, a gente vai preparar você para esse dia. A gente vai deixar tudo isso organizado de uma forma que você vai olhar e falar, cara... Não vale a pena entrar nessa discussão comigo. Pode acreditar no que eu tô te falando? Porque eu tenho certeza, olha aqui, ó, eu sou a certeza em pessoa. E isso faz diferença. Isso faz diferença numa mesa de negociação. Isso faz diferença numa mesa de liderança. Isso faz total diferença. Eu me lembro agora de um caso, você comentando aí, que eu tive com... Deixa eu ver como que eu vou explicar aqui, senão vai ficar muito fácil a pessoa identificar. Mas eu tive com um cara, vamos dizer assim, que o cara era um nível muito grande. E eu levei ele para apresentar para uma empresa, porque eu estava intermediando uma negociação ali. Seria um contrato muito bom. Okay. Contrato muito bom. Uma empresa que tinha, acho que 4 unidades, todas unidades muito grandes. E assim, o cara, ele... Uma semana antes, ele quis comer um churrasco, ele foi de avião para a Argentina. Comeu churrasco e voltou e beleza. Simples, né? Assim, uma coisa básica. Deixando claro que algo simples é algo que a gente faria, não é mesmo? Pois é. E é um cara, assim, humilde demais. Um cara muito simples, muito acessível. E daí, talvez nessa simplicidade, ele não se importa muito com essa questão visual.
Entendi. E quando nós fomos nessa reunião, né, ele não teve um impacto muito positivo. Né, a ponto da pessoa que estava do outro lado da mesa, eu fiquei sabendo depois, né, que falou, cara, não fechei porque não dá, não passa credibilidade, não passa seriedade. E durante a conversa, a pessoa estava direcionando sempre a fala para outra pessoa, que não era o chefão da mesa, vamos dizer assim. Né, então eu falei, poxa, cara, né, realmente como que o visual ainda sempre vai contar, né? Conta muito. E às vezes a gente, por um descuido, um deslize, né? E agora você comentou que foi, poxa, claro. é isso. Se tivesse a Jaque lá, ó, passada, Ele quer comer um churrasco de novo quando? É nessa hora que a gente marca um churrasco agora? A gente vai fazer um churrasco aqui pra você. Exato. É real. E eu fiquei sabendo depois que fecharam com outro escritório, né? Essa negociação. Mas, assim... E a primeira coisa que a pessoa falou, chegou um outro escritório lá muito menor, né? Um escritório muito menor, não sei se tem a capacidade que vocês teriam para fazer o trabalho. A pessoa falou desse jeito. Porém, o cara chegou lá e colocou o braço na mesa, ele tinha um relógio importado lá, não lembro agora o nome do relógio, mas era um relógio, né, importado, caríssimo lá e tal. E a pessoa bateu o olho e falou, é esse cara aí. O cara, né, bem apresentável, tem um relógio de marca, deve ser um cara de sucesso, o escritório deve ser bom. Fechou. Ai, meu Deus. A gente vai ter esse corte? Vamos, né? A gente vai ter esse... Cara, isso é muito sério. Isso é muito... Sabe por quê? O mundo dos negócios, ele não perdoa. Às vezes, você vai ter a oportunidade da segunda chance. Mas porque alguém foi incompetente. Verdade. Entende? Porque daí já não tá mais na sua mão. Já não tá mais. A oportunidade, ela tá aqui para você agora. Se você se posiciona, é uma questão de posicionamento, é uma questão de estratégia, mas o mercado, principalmente de high ticket, o mercado de alto giro, o mercado de grandes negócios, ele não aceita amadorismo. Tem razão. E muitas vezes eu fui palestrar para um grupo de jovens, já faz um tempinho, e foi muito engraçado, porque daí em algum momento eu deixei eles conversarem e tal, e aí vieram para mim, e o Mark Zuckerberg? Eu falo, ok, vocês acham mesmo que ele começou de calça jeans? Ele não começou de calça jeans. Entende? É muito interessante que o próprio Negro fala isso, né? Quando ele atingiu liberdade... desculpa não, cortar aí aqui. Depois ele casou e a mulher dele resolveu isso também. Olha, nítido como mudou isso, né, de um tempo pra cá novamente. Né, o que você falou, ele começou de uma forma, depois, né, já tô bem, posso ficar todo descolado, muito à vontade, mas agora voltou, repaginou total. Acredito que ele passou por esse processo de visagismo, porque você vê que mudou a barba dele, o cabelo, total ali, a vestimenta e tá se apresentando de uma forma totalmente diferente. Sim, ele casou também, então entrou uma mulher na jogada, que daí, enfim, mas a gente tá brincando, mas ele fala, né, ele fala, olha, eu fazia, ele conta, olha, eu fazia isso, eu tinha que me vestir daquela forma, tal, não sei o quê, quando eu consegui a liberdade financeira que eu precisava, eu pude usar meu moletom, e aí, depois de um tempo, ele mesmo reconsiderou. E no sentido de, não, eu podia, mas os ambientes que eu frequentava pediam mais de mim. Entende? Porque daí é uma questão, inclusive, de competência. Vamos lá. Eu tenho um grande negócio na mão. Eu preciso delegar pessoas para cuidar desse negócio comigo. E aí vai entrar num outro ponto. Como é que eu vou olhar para você e sentir credibilidade em você, ter um senso de competência em você, um senso de comprometimento de entrega com você, se você está obeso, com uma saúde toda ferrada, se vestindo de forma totalmente inadequada, como se você estivesse no sofá da sua casa o dia inteiro? Porque você está julgando. Não, não é porque eu estou julgando, é porque eu estou entendendo que se você... O seu posicionamento, o seu corpo é seu, você vai morar nele até o último dia. Se essas coisas não são importantes para você, é sério que a minha empresa vai ser? É verdade. É incongruente na própria fala. Entende? Não conecta verdade.
E aí, vai vir, né? Até agora que cancelam a gente, mas tá tudo bem. A gente vai entender que, a menos que você esteja fazendo propaganda de fast food, não vai passar uma imagem de credível. E sabe? o fast food é o último que quer essa imagem, né? Entendeu? Porque, tipo assim, Não. morte rápida, não Exato, quero. não. Né? É morte totalmente lenta, o contrário. mentira, morte rápida, entendeu? Entupimento de veia. Teve uma propaganda de fast food agora que o cara colocou um campeão mundial de levantamento de peso pra fazer propaganda. Então, será que o cara quer passar mesmo essa imagem, né? Então, tem tudo isso. Aí o cara que fez a propaganda quase convulsionou depois de fazer as gravações, né? Porque eles não comem, cara, não é isso. Então, assim, gente, não cancela a gente, tá brincando. Mas, assim... Mas são exemplos reais, a gente tem que falar isso, né? Para o pessoal entender, né, como que funciona. Porque empresarialmente também isso é um jogo, querendo ou não. O que você falou da apresentação, isso para a empresa também é. Então, a empresa de fast food lá, ela tem que apresentar algo para atrair o cliente dela. Assim como a sua apresentação pessoal vai atrair as outras pessoas ali para você. E... Cara, é muito... A cabeça fica fervilhando, assim, quando você começa... Muito. Começa a imaginar. Cara, é muito. E agora eu vou confessar aqui, né? Antes que as pessoas me cancelem, eu vou confessar aqui. É muito engraçado, tá? Porque aí você fala assim, tá, então eu tenho que ser 24 horas essa pessoa montada. Não. Você não tem que ser 24 horas essa pessoa montada. Eu tava outro dia... eu me mudei de casa recentemente e eu tava em plena mudança, coisa gostosa, né? Mudança. Só quem já mudou, assim, de um lugar maior para um lugar menor sabe o desafio psicológico, tá? Não é físico, tá? É psicológico. Assim, era dali, se eu mudar de novo, é direto pro CAPS. Já avisei. Não tem condição. Não vai dar, entendeu? Eu falei, qualquer me visitem no CAPS da próxima vez, eu não consigo mais mudar. E eu tava, assim, no meio da mudança e tal, e eu precisei sair pra pegar uma arara que uma amiga tinha... Falou, olha, vou deixar com você, que eu tava mexendo na loja, enfim. E aí, eu chego na casa dessa amiga, não sei o quê. E aí, Juliana, minha amiga Juliana. E aí, ela tava lá em obras e tal. E aí, uma arquiteta muito bacana que tava lá com ela. E eu, assim, como é que eu tava? Vou explicar como é que eu tava. Vou explicar em uma palavra. Destruída. Acho que destruída é a melhor definição. Eu não sei se destruída, maltrapilha, mendiga, não sei, vocês escolhem, entendeu? Mas assim, eu tava totalmente... Gente, eu tava num momento, uma pessoa que muda. Eu não era uma consultora de imagem mudando, entendeu? Era uma pessoa que, entendeu? E aí foi muito engraçado. A Ju falou assim, deixa eu te apresentar. E eu fiz, não. Agora não. Não. Eu falei, não, Juliana. Aí ela, amiga, então, ela é consultora de imagem. Eu, Juliana, não. Você acabou com a minha... Não era o momento adequado. No outro dia eu apareci, ela nunca ia saber que era eu, entendeu? Ela não ia saber que era eu. Aí ela falou, não. Ela falou, pô, mas você tá destruída, né? Eu falei, por isso que você não podia contar sobre essa parte do... Oi, ela é a Jaque, tá ótimo, fechou. E por que eu brinco com isso? Porque todo mundo acha que, olha, então quer dizer que eu tenho que estar montada 24 horas? Não. E é uma coisa que eu brinco muito com os meus clientes. Eu falo, todo mundo tem um mendiguinho guardado no guarda-roupa, tá? Tá tudo bem. A gente trabalha com pessoas reais. Eu também tenho os meus, e tá tudo certo. E é verdade. Mas a questão é, quando é que a gente pode? Quando é que a gente se permite? Entende? Profissionalmente, jamais. De jeito nenhum. Sabe, é utopia acreditar que a gente tá ali o tempo inteiro de escarpão, taillé e tal, sabe? Não, na hora que a gente pode, ou no momento de que você tá ali, gente, às vezes é muito natural. Eu tava uma vez foi uma segunda vez, foi muito engraçado. Na época eu estava casada e eu tava com o meu filho brincando na praça, na frente da minha casa. E eu tinha, assim, um short daqueles de sentar no chão, e grama e tal, e tava com uma pontinha, assim, que é um short daqueles tecidos que não passa, e a minha secretária tentou passar, enfim, ela rasgou o short, uma pontinha. E aí, na época, né, até o meu ex-marido, ele tava perto, e aí vinha andando um casal na praça, e o bairro ali é um bairro bem
a gente gosta bastante dali, mas eu era só uma mãe brincando com uma criança. E aí ele vinha, o casal vindo, e eu tava de brincando, e o casal vindo, enfim, o casal passou. Quando o casal passou, eu lembro que ele falou assim, olha, esse casal olhou você de cima e embaixo, a mulher algumas vezes. Aí eu brinquei na hora, assim, então eu olhei pra ele e falei, olha, não tem problema. E ela viu esse seu short rasgado. Eu falei, olha, eu entendi que ela viu meu short rasgado. Ela ver o meu short rasgado, tá tudo bem. Ela só não pode saber o que eu faço da vida. Entendeu? Ela vê meu short, tá tudo certo. Ela só não pode ver o meu Instagram. Se ela não vê meu Instagram, tá tudo bem. Era só mais uma mãe brincando com um menino ali na grama e correndo atrás de bola e tá tudo certo. Entende? Então, a questão é adequação. Sim, tem os momentos, né, que você pode se permitir. Existem os momentos. A gente não precisa ser refém, sabe? Seria muito chato se a gente vivesse ali dentro de uma maquete, entende? Onde você tem que ficar fingindo o tempo todo. Mas há momentos para tudo. Mas também eu acredito que tem um ponto seguinte, né? Você falou de fingir o tempo todo. Eu acredito que às vezes, como você falou que faz esse trabalho, todo aquele questionário, todas aquelas questões antes da pessoa, e você conhece realmente a pessoa durante esse trabalho, eu acredito que não é feito algo assim, vamos dizer, que fique forçado. Ah, não, né? Porque vai ser algo que a pessoa quer transparecer, é algo que ela necessita ali passar naquela imagem. E que está adequado para o ambiente, para o momento que ela esteja. Isso. Existe algum momento que isso passa a ser um pouco mais natural para a pessoa? Olha... Que ela não precisa ficar sempre, tipo assim, porque eu imagino que no começo, né, se a pessoa tá mais desleixada, vamos dizer assim, né, com a imagem, ela vai ter que ficar se policiando ali para poder, né, andar na linha, vamos dizer assim, de acordo com o trabalho que foi executado ali. Sim. E com o passar do tempo que ela vai fazer, porque é natural para tudo, isso você deu um exemplo que é como dirigir. Né? Quando a gente vai dirigir no começo lá, você vai tirar a habilitação, pelo amor de Deus. Você tem que olhar a alavanca da seta, olhar o câmbio para engatar a marcha, o pedal que você está apertando. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Depois você faz naturalmente, né? Não olha, tá até atendendo o celular que não pode, né? Tá fazendo, gravando um Reels lá pro Instagram e tá dirigindo. Eu não sei, eu não entendo sobre isso. Eu adoraria poder comentar, mas... Né? E nesse seu trabalho acontece isso futuramente, da pessoa se tornar mais natural a ponto dela realmente, vamos dizer assim, cara, eu sou isso e não é que eu tô fingindo mais, mas eu entendi o que eu preciso ser, a forma que eu vou agir. Ele passa a estar mais adequado com a vestimenta, com a imagem dele. Sim, faz muito sentido. E foi muito bom você ter pontuado isso, porque dá a impressão de que a gente está criando um personagem no sentido de, não, e realmente não é fingindo que eu sou aquela pessoa montada 24 horas. Existem ambientes e necessidades para isso, mas fora disso, a gente precisa, e eu trago muito opções que são soluções muito estratégicas para que, de forma confortável, a pessoa esteja adequada. Legal. Entende? Aí vamos lá. Vou usar o exemplo da Afonso Pena de manhã. No domingo de manhã. Faz sentido um salto? Inadequado. Entende? Então, é possível estar vestida, bem vestida, apresentável de tênis, obviamente. E isso vai ficando natural. Isso vai sendo planejado. Então, vai ficando cada vez mais simplificado, entende? E mesmo no ambiente de trabalho, eu preciso estar lá, eu vou trazer para as mulheres que é muito mais sofrido, no sentido, eu preciso estar ali, um salto número 10. Não. É possível estar de escarpão baixo, é possível estar de um mocassim sem salto e estar extremamente elegante. Sabe? Não tem a ver com desconforto, tem a ver com adequação, com as linhas e com as formas, entende? Então, tudo isso é, na verdade, um grande quebra-cabeça. A coloração pessoal é uma das coisas que eu indico assim para todo mundo, indiscriminadamente. Porque, por exemplo, para os homens é algo muito interessante pelo fato de que, além de revelar uma pele mais saudável, minimizar olheiras, marcações e tal, o homem não faz uso de um monte de recursos que as mulheres podem fazer. Então, pelo fato de vocês não terem esse arsenal de truques,
saber as cores que colaboram com a sua beleza natural... Truques, ela falou a palavra. Olha só, gente, ela entregou. Estratégias. Saber as estratégias que ajudam, entendeu? Aquela, tipo, olheira de uma semana sem dormir. Opa, minimizou esse negócio, entendeu? Eu brinco muito, eu falo assim, olha, para as mulheres, a gente tem uma demanda, a gente, muitas vezes, filho pequeno, dorme pouco, não sei o quê. Os homens não têm essa maquiagem, porque eles não acordam de madrugada por causa das crianças, né? Mas tô brincando. Mas assim... Eu vi na internet esses dias, o rapaz postou, falou, gente, esse negócio de maquiagem devia ser proibido. Aí ele posta uma foto da esposa e fala, olha o que eu encontrei ontem à noite. Aí, olha agora de manhã. Um negócio muito destoante, assim. O mercado já começou a providenciar e começou a produzir já maquiagem masculina, acredite. Olha só. Existem já alguns segmentos que fazem a maquiagem masculina, que é uma maquiagem de correção mesmo, é uma maquiagem só de correção. Existem homens, por exemplo, que têm a característica, a discromia, é uma discromia, ou seja, uma diferença de cor crônica. Tá? Região de olheiras, por exemplo. Sim. Melasma e tal. Então, é realmente para sumir, disfarçar. Hoje em dia, o mercado, ele entende isso. Por exemplo, noivos são maquiados, é natural ali, para efeito fotográfico, para não ficar brilhando nas fotos e tal. Mas, de forma majoritária, isso não é recebido pelos homens, né? Assim, não é uma coisa fluente entre os homens e tá tudo bem também. Então, Jaque, como assim? Vou pegar o meu corretivo. Não tenho isso. Então, tá tudo bem. Só pega aquela camisa lá. Aquela que fica melhor. Aquela que favorece as características naturais da sua pele, que fica bem para os pigmentos naturais que existem em você. Então, esse é o tipo de conhecimento que ajuda muito. Entende? De uma pessoa. Por quê? Até mesmo no mundo dos negócios, quando você tem uma boa imagem, quando você comunica uma expressão, não é de beleza só, mas de bom cuidado, de bom trato, de saúde, você aumenta percentualmente muito as oportunidades de negócio. Muito. Isso também já foi provado estatisticamente, inclusive. Não tenho dúvida, isso com certeza. Os comerciais, as empresas que têm um trabalho forte comercial, não é à toa, né? E eu não falo o belo, não é um padrão de beleza, não é isso. Mas uma percepção de organização na imagem é algo que faz muita diferença. É aquilo que você citou um pouquinho antes, né? Se você vê esse cuidado que a pessoa tem com ela mesma, dá mais credibilidade, né? Você citou, se a pessoa não se cuida nem dela, ela vai cuidar do meu negócio, né? Falando com o consultor, enfim, o advogado, né? Então, realmente, é um julgamento. Talvez não passa dessa forma na mente da pessoa, né? Mas, resumindo, é isso, que no estalo ali a pessoa julga. E nem tudo vai ser assimilado de forma racional. Sim. Tem coisa que está simplesmente no inconsciente. E foi muito engraçado, porque assim... Então quer dizer que agora eu vou ter que ficar cuidando de todos os detalhes? Não. No universo masculino, existem poucos acessórios. São elementos muito mais minimalistas, mas são elementos que falam de você. Falam de você. Então, existe uma frase, né? Eu aprendi no mercado do luxo. Foi uma das coisas que eu levei para a vida. Narciso acha feio que não lhe é espelho. Quando eu falo de rapport, quando eu falo de conexão, quando eu falo de credibilidade, eu tenho a tendência natural de confiar e de credibilizar pessoas que em algum ponto têm convergência comigo. Parecem comigo. Se espelham, se assemelham a mim. Então, um relógio. Peraí. Esse cara entende. Esse cara tem bom gosto. Esse cara, ele é versado. Entende? Não é sobre o relógio em si, mas é sobre o que aquela marca carrega. Exato. Entende? Então, assim, caneta. Tudo é caneta. Tudo é caneta. Bic é caneta. Amém. Maravilhosa. É uma caneta. Montblanc também é. Qual a diferença? Eu lembro de ver alguns casos relacionados a isso do Pablo Marçal, um cara que eu acompanho porque eu admiro assim a trajetória que ele construiu mesmo como empresário, como um homem de negócio, assim, é admirável, né? Alguns julgam, uns amam, os outros odeiam, mas essa parte é inegável. Bem, né? O cara é um empresário e muito estratégico. Muito. Né? E eu lembro quando ele comentou que ele queria comprar um avião, né? E o sócio não queria. E aí ele falou todo isso, cara, imagina a imagem que vai passar.
né, o nosso grupo ter um avião. Uma que vai facilitar, né, os deslocamentos, que eles têm um grupo empresarial gigantesco. Mas antes do avião, na verdade, foi a questão da moradia. Um dos principais sócios, acho que o primeiro sócio dele, o Marcos Paulo, né, morava num apartamento minúsculo. E aí ele cita isso, cara, você precisa mudar para uma casa maior e tal. E o cara não queria, vai me custar tanto a mais. Eu falei, cara, mas o que você tá perdendo? Né? Você não tá conseguindo calcular o custo de oportunidade de você ficar nesse apartamento. E aí depois se estendeu para os carros, né? Falou, cara, você anda num carro, né, um carro popular, básico. Ele falou, você tem que comprar um carro que representa o empresário que você é. Tudo bem, você já é um empresário de sucesso, mas não é a imagem que você está passando. E depois esse sócio dele, num podcast, ele comenta. Ele fala o quanto de negócios que surgiram justamente por ele apresentar essa imagem diferenciada. É muito legal. Eu vi, acho que um podcast. Você viu algo sobre eu vi, ele, quando o Marcos falou, cara, eu pagava 3 mil de aluguel. Exatamente. Eu saí de um aluguel de 3 mil para um aluguel, acho que na época era um aluguel de 30, era um negócio assim. Era um negócio bem distante. Tipo assim, quase teve um infarto no primeiro momento. Né? Entendeu? E aí tal. Então, assim, não é sobre ser dispendioso, sabe? Mas é sobre ser estratégico. Para algumas pessoas, quando a gente precisa conectar, olha que coisa engraçada. Eu vi a história de um vendedor. Ele era... Eu não me lembro exatamente o nicho que ele era, mas era um nicho de negócios, assim, dessas grandes negociações, tá? E ele fez um estudo sobre o cliente que ele atenderia. E ele usou uma estratégia totalmente aleatória para ganhar a confiança daquele cliente. Ele descobriu o time que o cara torcia, entendeu? Ele descobriu alguns hobbies que o cara tinha. É o rapport que você citou, né? Vai exato, essa semelhança. Exato. Né? E aí, assim, só que assim, foi estratégico. Então tem que mentir. Não é isso, mas ele foi entender o que pro cara fazia sentido. E aí, se não me engano, o cara torcia pro Flamengo, alguma coisa assim. E aí ele buscou ele buscou um jornal que tinha alguma coisa que falava do Flamengo, que tinha ganhado alguma coisa recentemente, não sei o quê. E aí ele tá lendo o jornal e ele deixa essa parte do Flamengo bem virada pro cara. E aí ele vai virando e ele faz um comentário sobre o Flamengo. Pronto, entraram no assunto. Conversaram, não sei o quê. Depois de passar um tempo conversando amenidades, ele apresenta, assim, o produto, ele mostra e tal. Enfim, negócio fechado. Entende? Às vezes, o ponto de convergência nem está atrelado ao produto. Exatamente. Entende? Mas... Inclusive, em negociação, nem se deve começar por o produto. Você deu um exemplo perfeito em vendas aqui. Eu já trabalhei bastante em vendas. Nossa, esse exemplo seu foi perfeito. Ele usou essa estratégia para pegar algo parecido, trazer essa semelhança, né, com o cliente ali. E depois que já quebrou o gelo, que já teve algo parecido, que já teve essa como se é familiaridade, assim, né? Tinha algo em comum, daí eles avançam pro próximo passo. Aí o cara já é amigo dele, se torna muito mais fácil você negociar com um amigo do que um desconhecido. Pronto. Ele trouxe o cara para um terreno, para um território neutro. Ou seja, aqui eu não tô falando de dinheiro, aqui eu quero falar de hobby, quero falar de outras coisas, não quero falar de problema, eu quero falar de uma coisa que você gosta. Pronto, resolvido. E esse é o ponto de convergência. Esse é o lugar onde, estrategicamente, a pessoa precisa entender, peraí, você vai ter a oportunidade de, às vezes, entender profundamente sobre o cliente? Você vai ter tempo, você vai ter ali condições de esquadrinhar, de entender o que faz sentido? Tá, mas se você está apresentando um produto que carrega uma marca, que é importante para o teu cliente, você minimamente entendeu sobre o negócio dele, sobre o produto que ele precisa, você já sabe como você tem que se posicionar. Você está buscando um perfil de cliente A, B, C, A mais. Quem é o teu perfil? E você precisa se conectar com ele. Sim, você precisa fazer essa ponte. E não adianta, não dá para jogar no jogo de gente grande como criança. Isso é uma responsabilidade nossa. E assim, não dá. Entende, Vitor? O que você pensa sobre mim é minha responsabilidade. Exatamente. Se eu deixei você pensar que eu sou alguém amadora, uma aventureira no mercado, que eu tô começando hoje, que eu tô empolgada porque a sua empresa tá oferecendo uma boa negociação, é porque eu deixei você ter essa percepção. E aí, é nessa hora que é triste, mas é verdade, que pessoas com menos capacidade técnica
por serem mais astutas, mais articuladas, ou por terem um pouquinho mais de estratégia, elas conseguem levar a oportunidade que era para alguém que desempenharia muito mais eficientemente determinados papéis. Mas assim, disparado. Tem razão. Eu lembro, nessa questão que você estava falando, eu lembro quando eu estudava, ainda formado em administração, e não tive uma aula sobre imagem e comunicação não verbal, mas eu me recordo da coordenadora do curso cobrando os alunos. E eu lembro que ela chegou na sala e disse, pessoal, preciso conversar com vocês. Eu já encontrei alguns de vocês no mercado e, pelo amor de Deus, vocês não podem sair desse jeito. Que administradores vão ser vocês? Né? E o pessoal riu na hora, levou na brincadeira, a grande maioria, né? E na hora eu falei, cara, o que ela tá falando é uma sacada, assim, genial. A gente ainda tá estudando, vai ser formado. Se alguém vê a gente desse jeito, vai contratar, né? Desse jeito, já começa por aí, na contratação. Depois a gente tá exercendo, pior ainda. Tem que ser mais cauteloso ainda. Né? Então, realmente, a imagem a todo momento, né, ela vai ser o primeiro impacto. E o que você falou de você... você cita uma frase que eu não me recordo bem agora, como você falou, de você... da primeira impressão, né? Sim. Você pode você até... talvez tenha a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Só que é muito mais difícil. Ela é muito mais difícil. Você quebrar aquela percepção que ele teve inicial e você transformar isso, vai demandar uma energia muito maior. Um estudo mostra que antes da pandemia, nós precisávamos de, em média, 8 segundos para fazer a leitura e para fazer um diagnóstico de uma pessoa. 8 segundos. Isso. Com a massificação das redes sociais pós-pandemia, esse período, esse tempo, na última pesquisa, tinha reduzido para 4. Eu estou falando de uns 2 anos atrás. Hoje em dia, aí você analisa. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Rapaz, você já passou de bolinha faz tempo. Entendeu? Você já deu 2 toques no meio da tela, ou você já passou, ou você já saiu. Entende? Aí você percebe que 4 segundos se tornou uma infinidade de tempo. Não é mais... Você falava, gente, 8 segundos. Meu Deus, 8 segundos. 8 segundos era muito tempo. Só para quem ficava em cima do touro, né? 8 segundos. Você tinha aquela impressão de que, nossa, 8 segundos. Gente, 8 segundos. Dá uma vida em 8 segundos. Aí, 4 segundos. Nossa, para 4 segundos. Agora é o tempo de 2 touches no meio da tela. Ou joga pra cima, ou arrasta pro lado. Ou só sai, fecha. Entende? Tá cada vez mais célere. Então, cada vez mais nós temos menos tempo para reter a atenção de alguém. Imagina que muita gente está disputando a sua atenção. Muita gente está querendo ser visto por você. E você precisa ser visto por outras pessoas, por muitas outras pessoas. A coisa tá tão rápida, tá tão enérgica que, você sabe, a gente vai no Instagram ali, numa plataforma, enfim, numa rede social, os vídeos começam assim, para aí, não sai não, eu tenho uma coisa pra te falar. Como assim, gente? Antes as pessoas se apresentavam, oi, tudo bem, eu sou a fulana, não sei o que, não, oi, tudo bem, eu sou a fulana, próximo, outro, mais um. Então, assim... Cada vez mais as coisas estão sendo feitas para que em cada vez menos tempo você consiga ganhar a nossa atenção. Para que cada vez em menos tempo você entregue logo aquilo que você tem. Ou você cativa, ou você repele. Ou você atrai, ou você distrai. E acabou. E aí, você vê que o mercado, ele tá ficando cada vez mais exigente, porque tá todo mundo, digamos, na mesma avenida Instagram, disputando a sua atenção, disputando a sua audiência, e tá todo mundo buscando ali cada vez mais artifícios novos, recursos novos. E é sério mesmo, que você acha que dá pra fazer qualquer coisa e tá tudo bem? E aí você não tá entendendo por que o resultado não tá indo. Atendi na semana retrasada. Semana retrasada atendi uma cliente que foi convidada para um evento de marketing, um evento grande de marketing em Florianópolis, high ticket. Para você ter uma ideia, ela não enfim, high ticket já entendeu, né? Uhum. Ela falou assim, Jaque, eu tô te procurando porque é a primeira vez que eu pago para fazer parte de um evento e no convite vem uma paleta de cores. Olha só.
E tem gente que anda por aí, não faz ideia do que é uma coloração pessoal e acha que tá tudo bem. Entenda, o pessoal do High Ticket, eles já entenderam que quando eles trazem uma paleta de cores para o evento, eles já fizeram um estudo de mercado, eles já entenderam que o cliente A, AA e A+, eles estão atrelados a uma percepção de cores que são mais homogêneas, mais neutras, mais elegantes. Entendeu que esse estudo foi feito? Eles querem, conectar com esse público. É esse público que eles querem. Então, para isso, fazendo parte do evento deles, as participantes, elas precisavam usar essa paleta de cor. Por quê? Simples, eles querem um efeito fotográfico desse evento. Não basta você pagar para estar em algum lugar, você vai se adequar. É a intencionalidade que você falou também, né? Olha a grandeza disso. Eu tô falando de um evento, não tô falando de uma pessoa. Um evento para não sei quantas mil pessoas, super grande, um negócio bacana, sabe? High ticket, ou seja, não é só sobre estar lá, mas é sobre a mensagem que esse evento todo foi coordenado para transferir, para ter. Você tem dúvida de como vai ser o segundo evento deles? Usando com base esse primeiro evento? Então, assim, passou do tempo que era o amadorismo. Não é mais. Não é mais. Não é mais. A mensagem e uma foto não fala assim. É verdade. Mas fala muito. Não tem tempo de argumentar. Exato. Né? Mas diz muito. Mas diz muito. Entendeu? Você não vai ouvir nada, mas vai entender muita coisa. E isso é algo assim... aí você tem uma empresa que você cuida, você treina funcionários, você investe em toda a gestão, você investe em produtos, e aí você não se preocupa com a imagem. Você acha que a forma como o cliente vê e entende e se conecta à sua empresa, a percepção que ele tem, isso não importa. E aí vem eventos assim para mostrar que se você ainda não entendeu a importância disso, fica tranquilo. Tem um monte de gente que está entendendo e quem chega primeiro, como dizia meu pai, bebe água limpa. Exatamente. Sabe? Não dá para ficar reclamando. A gente tem que entender. As coisas estão acontecendo. E de fato, assim, hoje não é mais só sobre a pessoa física. Hoje é sobre empresas, hoje é sobre negócios, é sobre oportunidades, é sobre prosperar, né? Sim. Inclusive. E hoje eu acho que cada vez mais vai criar um abismo entre as empresas que prosperam, que desenvolvem e as que ficam para trás. Porque hoje ainda é mais assim, vamos dizer, meio misturadão, né? Tem os que faz mais ou menos, tem os que aplicam um pouco, né? Tem os que não ligam e tem os que já tá jogando esse outro jogo que você falou. O exemplo desse evento, né? Então, olha o nível que eles pensaram, a estratégia toda por trás disso, né? E eu acho que do jeito que a coisa vai desenrolando, como a gente comentou da juventude, que tem, né, toda essa rebeldia, apesar que sempre eu acho que a juventude teve, né, esse um quê mais rebelde, mais, né? Acho que a gente também foi um pouco. Mas, provavelmente. É que passa. Exato. Mas eu acho que esse momento, para as empresas, né, eu acho que vai ficar assim, quem cada vez mais investir nesse tipo de conhecimento, né, e vai desse conhecimento de imagem, questão de branding que está se falando muito mais agora também, gestão também, eu vejo muita empresa hoje que leva a gestão como, pode ser uma brincadeira, né? Então tem muito mais... o conjunto todo para você manter uma empresa hoje, ele é muito amplo, né? São diversas áreas. No primeiro episódio nosso que nós conversamos com um empresário, o Thiago, né? Se você não conferiu, corre lá e confere o episódio com o empresário, foi muito bacana. E o Thiago comentou justamente isso, né? Que no início, para ele empreender, a maior dificuldade foi isso. Cara, empreender é multidisciplinar. Você precisa saber um pouco de tudo, né? E aí, no curso de administração, que é um curso criticado por conta disso, fala, pô, administrador faz tudo, não faz nada. Porque ele aprende psicologia, ele aprende um pouco de direito, aprende contabilidade, mas ele não é especialista em nenhum. Mas se a gente não tem essa visão, né, ampla, a gente não consegue conduzir o negócio, né? Só que aí é onde a gente tem que avançar e onde o próprio administrador, o empresário, o gestor precisa de ajuda de outros profissionais para poder, né, trazer esse conhecimento mais profundo, para que a gente consiga levar o negócio para um outro nível. E eu acho que algumas empresas estão enxergando isso, então está começando a trabalhar e levar isso de uma forma mais
séria, mais preocupada, né? Já tem essa visão. E as que ainda não estão enxergando, acho que vai começar a se distanciar e vai ficar um jogo muito discrepante, vamos dizer assim, né? Acho que vai ter só dois públicos, né? Aquela empresa que esqueceu de evoluir e uma empresa que despontou. Então, bom, já que a gente já tem Quanto tempo a gente tá de gravação aqui? 1h20 já. Muito bacana o nosso bate-papo, tô aprendendo bastante. A gente vai precisar conversar muita coisa ainda, viu? As ordens, meu senhor, as ordens. E fala pra gente finalizar, assim, quais são os erros mais comuns que você tem notado durante o seu trabalho, as suas consultorias, tanto para a parte empresarial como para a parte pessoal, de pessoa física mesmo, assim, e o quais os cuidados mínimos que a pessoa, tipo assim, que nos assiste hoje da casa dela já pode se antenar. Claro que com o seu trabalho, com certeza, com o seu trabalho, né, uma dica rápida que não vai fazer o seu trabalho, não consegue se resumir nunca, né? Eu imagino, por tudo que a gente conversou aqui. Mas existe algumas dicas, assim, que a pessoa consegue já se antenar, se preocupar, né? Tanto Sim. na empresa como o pessoal. O que você pode deixar de ensinamento aqui para essa galera? Vai ser bem simples e tem uma abrangência grande, tá? Acho que o primeiro ponto é realmente adequação. É a pessoa entender, peraí, eu tô procurando me encaixar dentro para as empresas pensando no perfil do cliente. Essa é a adequação. Quando a gente fala do CNPJ, eu preciso entender, peraí, lá na ponta, quem é o cliente que eu tô buscando, tá? E para a pessoa física qual o ambiente da empresa que eu tô procurando. Então, são dois tipos de objetivos diferentes, mas que vão ali parecidos. No caso da pessoa, vamos pensar aí a pessoa física. O ambiente que você procura se encaixar, é um ambiente formal? É um ambiente esportivo, esporte fino, um ambiente intermediário? Ou é um ambiente casual? Seja adequado. Procure ser adequado, tá? Eu falo que o maior segredo, assim, quando a gente fala de estratégia de moda, o arroz com feijão bem feito, ele supera muita gente. Porque a grande maioria não faz. Sabe? A apresentação pessoal, ela não interfere, não tem a ver com condição financeira. Tem a ver com zelo, com cuidado. Sabe? Ninguém exige, por exemplo, de uma pessoa que está procurando se encaixar no mercado, porque tem que estar com o cabelo escovado, tem que estar com uma super maquiagem e tem que estar... Não. Ela precisa estar com o cabelo alinhado, limpo. Não tem que estar escovado, mas um cabelo limpo. Pode estar preso, pode estar seco, mas limpo. Tem que estar com a unha bem cuidada. Não... Bem cuidada. Acetona e algodão. Bem aparado, com uma lixa daquelas de 50 centavos, pode ser uma ótima apresentação. Muito melhor do que um esmalte totalmente fora, totalmente inadequado, ou que vai dar uma percepção de que não, veio da balada pra cá. Sabe? O menos é mais. O menos é mais. É isso que eu digo. Não são grandes, não são coisas mirabolantes. É o arroz com feijão bem feito. Ele faz milagres para muita gente, tá? Isso dentro do ponto de vista. E a imagem de cuidado, tá? Essa imagem organizada para o ambiente. Então, é aquela história. Não é o cara que vai buscar um emprego numa agência de publicidade e propaganda de gravata e terno. Isso não vai acontecer, é improvável, entende? Mas não é porque ele está dentro do ambiente casual que ele vai de bermuda e chinelo. Existem comunicações que vão ser assertivas para cada ambiente. Então, tome cuidado com isso, porque talvez a primeira oportunidade seja a única. E ter uma segunda oportunidade pode ser muito mais difícil, tá? Então, esse é o ponto. Se adequar ao ambiente. Quando uma outra dica, assim, que eu costumo dizer invista no autoconhecimento. Às vezes você não precisa de uma estratégia inteira. Às vezes você precisa... hoje, vários conteúdos, muito do que a gente conversou aqui, o próprio Instagram ensina muita coisa, mas... entender que isso não é só uma conversa, mas isso é uma ferramenta. A sua imagem é uma ferramenta. É realmente
uma forma de você buscar oportunidades. E a gente precisa entender que isso é sério. Enquanto a gente ficar ali flexibilizando isso ou descredibilizando isso, a gente provavelmente vai estar perdendo oportunidades bem importantes, sabe? Circunstanciais. Que mais? Quando a gente fala sobre... Você perguntou sobre dicas, foi isso que você perguntou, né? Isso, os erros comuns que o pessoal cometem, né? E essas dicas para poder evitar cometer esses erros, que você já citou algumas aqui. Eu falo bastante para as mulheres também, né? Eu falo para as mulheres que elas precisam ter cuidado com as ênsias. São 3 ênsias, assim, que eu sempre falo, cuidado, meninas. Eles ficam, como assim? Eu falo que são as transparências, as ausências e as aderências. E eu tô falando de roupa mesmo, né? A gente precisa entender que ambientes profissionais precisam, em primeiro ponto, revelar a empresa e não as nossas curvas, o nosso manequim. Isso não é o ambiente e não é adequado que a gente use isso. Então, assim, é muito engraçado. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu tô gordinha, eu tô fora do meu peso, não sei o quê. Eu falo, fica tranquila, a gente precisa ter um cuidado. Mas eu sou maromba, eu treino, não sei o quê. A gente precisa ter muito mais cuidado. Entende? A pessoa que entende que está fora do corpo ideal, ela demanda cuidados. Mas a pessoa que entende que está dentro do shape ideal, ela precisa de muitos mais cuidados. Por quê? Qual que é? É para falar mesmo? Diga, eu imagino que eu tenho uma ideia, mas, né? Agora que deixar de seguir. É simples. Eu te disse que eu trabalhei no mercado de luxo, né? No mercado joalheiro. Sim. A gente precisa entender que quando nós trabalhamos com o cliente, a gente precisa ter uma postura que, independente do universo, da realidade de mundo desse cliente, você vai ter um posicionamento que não vai ser ofensivo nem para ele, nem para a esposa dele, nem para a esposa do seu chefe. Como mulheres, a gente precisa ter esse cuidado. Mas acontece que, gente, é só uma questão de cuidado mesmo. É só uma questão de cuidado. Porque se uma vendedora, se ela se posiciona de uma forma onde ela gera incômodo, eu tô falando de uma profissional, não importa do que ela... Como uma vendedora, alguém que está no time comercial de qualquer empresa, não importa o segmento. Se uma mulher que presta um ótimo trabalho, atenciosa, competente, todos os predicados positivos, tudo ótimo. Mas se ela se posiciona de uma maneira que dê a oportunidade que a esposa se sinta incomodada, não importa quão boa ela seja, ela vai perder a venda. Faz total sentido. Se o objetivo dela ali é ter um bom resultado no trabalho dela, fidelizar esse cliente e gerar um relacionamento que seja positivo para a empresa, que seja também interessante para que uma facilitadora da vida desse cliente, ela precisa ter um posicionamento que seja atento para que de nenhuma maneira ela seja ali uma pessoa que gere ruídos na imagem dela. Eu brinco, né? Eu falava os meus maridos, porque eu trabalhava num segmento onde eu tinha contato direto com os esposos que compravam. Então, assim, eu ligava no celular deles, eu tinha, às vezes o contato pessoal, porque muitos de várias áreas, né? Tinha o telefone corporativo. E, assim, eu fazia contato. Gente, era muito legal. As esposas vinham me agradecer. Olha que bacana. As esposas vinham me abraçar, elas traziam presentes para mim de quando elas viajavam. Eu tenho presente do mundo inteiro, entende? Muito legal, muito legal. Eu lembro de uma cliente que viajou, foi a Paris e tal. Olha, já que nós estávamos lá na Champs-Élysées e vimos um negócio, uma joalheria, paramos, lembramos e ficamos falando ali de algumas coisas que você ensinou pra gente. Então, assim, olha que legal. A gente ter um posicionamento que eu não ia mudar, entende? No sentido, eu sempre tive essas características, o que poderia ser um problema se eu não tivesse clareza do meu comportamento e do meu posicionamento. Mas eu nunca deixei de atender um cliente, eu nunca perdi uma venda, porque, de alguma maneira, a esposa se sentiu incomodada pelo marido atender um telefonema. Às vezes era surpresa para ela, imagina.
Entende? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de imagem, a gente vai falar de vestuário. E a empresa que eu trabalhei fornecia, né, um dress code, fornecia um uniforme. Mas nunca é só sobre uma roupa. Tem um comportamento também. Né? Aqueles 38% falam muito. Sim. Sabe? Não precisa ir muito longe. Quando você vai... Eu vou usar um nicho aqui que vai vir vários pensamentos aí na sua cabeça. Eu acredito que de algumas pessoas que estejam assistindo. Segmento bancário, por exemplo. Um gerente ou uma gerente de banco, na verdade, não é só uma pessoa que está na sua frente, mas toda a representatividade de uma empresa muito grande. Sim. Aquela pessoa, muitas vezes, tem acesso a informações que nem o cônjuge tem. Tem dúvida disso? Agora, imagina se esses cuidados não forem adotados. Imagina se são várias coisas dentro do universo feminino. Várias coisas. Não é só sobre a maquiagem, mas o tamanho das unhas, o desenho dessas unhas. O que a gente está tentando comunicar? Não é sobre a moda, mas é sobre o que essa moda diz. Será que é adequado? Será que é a melhor ideia? Será que é a melhor sugestão? Então, essa é uma dica que eu sempre digo. Mulheres que tratam, que trabalham em segmentos que vai atender homens, casados, solteiros, enfim, não importa. E que tenham um ambiente de trabalho misto. Eu digo, sem sombra de dúvida, você nunca vai perder em ser uma mulher feminina, né, elegante, adequada, mas que, acima de tudo, seja o perfil de mulher que você gostaria que o seu marido trabalhasse. Eu acho que isso fala muito, né, do vestuário, do comportamento. E isso pode, com certeza, encurtar caminhos, abrir portas e encurtar caminhos, porque isso pode tirar, muitas vezes, com certeza você já ouviu assim, fulano foi promovido. E aí pode vir uma série de comentários que muitas vezes não é verdade, não faz o menor sentido, mas o comportamento dessa pessoa muitas vezes leva as outras a entender ou a julgar que, bom, houve aqui alguma manobra por alguma razão, e não. Dependendo da postura dessa pessoa, é inegável. Nem dá margem para isso, né? Competência, né? Não é por ser mulher, não é por ter facilitado alguma situação, competência. Então, eu acho que a gente tem responsabilidade sobre isso. Nós, mulheres, temos essa responsabilidade de termos um posicionamento claro e negociável, no sentido de só no próprio linguajar, na própria postura, na própria vestimenta, não vai haver brechas, não vai haver conjecturas para que caminhe para outro lado que não seja a sua capacidade, sua educação, seu pronto atendimento, sua execução, que é impecável. Então, assim, temos que ter esse cuidado. Isso é algo que vai, com certeza, colaborar na nossa vida pessoal, profissional, enfim, no crescimento. E é algo que a gente precisa se preocupar. Muito bom. Uma aula, né, gente, aí com a Jaque. Eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer os nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, a Prospera Treinamentos. Nós temos aqui também como patrocinador oficial a Saborear Sorvetes. A Saborear está participando do festival Bar em Bar, galera. Vai lá que tem produto novo. Se você está próximo da Saborear, vai lá provar. Vota lá, escolhe o seu melhor produto. Tem uma série de empresas do setor alimentício participando. Então você pode conhecer diversos pratos inéditos aí, fazer a sua escolha do melhor prato, do segmento que você provar. Nós temos aqui também como patrocinador a gráfica Ari Designer. O Ari Designer é uma gráfica parceira nossa aqui que desenvolve diversos produtos. Então você pode acessar a loja virtual da gráfica Ari Designer. Tem desde papéis de paredes, alguns prontos, alguns personalizados. Tem uma série de itens personalizáveis que você pode fazer. Então confere lá que tem bastante coisa legal. E o Estúdio Cast, que é o espaço onde nós fazemos as nossas gravações aqui. Se você pretende, deseja
fazer o seu próprio podcast, gravar vídeos, um curso online, você pode nos procurar. Vamos deixar aqui embaixo do nosso vídeo o nosso e-mail. Você pode entrar em contato e negociar para você consiga fazer também o seu podcast, as suas gravações. Jaque, muito obrigado. Foi uma aula que nós recebemos aqui hoje, aprendi bastante. Fala pro pessoal como que o pessoal te encontra aí nas mídias sociais, se quiser deixar o seu contato para poder desenvolver esse trabalho, né, que você dá para ver que você desenvolve tão bem, que você é apaixonada pelo que faz. Então deixa aí o seu Instagram, site, se tiver, telefone, enfim, aproveita o momento aí e deixa o seu contato, que eu acredito que vai ter muita gente que vai interessar, inclusive alguns parceiros nossos, viu? E se for falar com a Jaque, fala de onde você conheceu, fala que veio do podcast, vai que rola uma condição especial aí. Olha, super legal, gostei da ideia. Você sabe que eu sempre pergunto para as pessoas que vêm através do Instagram, acaba sendo o contato mais comum, assim, hoje, pelas indicações e tal, mas se você quiser encontrar mais sobre o meu trabalho, tá ali no @JaqueCostaOficial. Ali sempre tem conteúdos variados, tem um pouco também de vida pessoal, tem umas crianças lá, uma turminha, mas é ali onde eu acabo desenvolvendo mais, mostro bastante elementos, assim, tanto do trabalho feminino, masculino, empresarial, e vai ser um prazer se alguém que estiver acompanhando sentiu necessidade ou quer tirar uma dúvida, quer fazer alguma pergunta, lá na própria descrição, na bio ali do Instagram, tem um link. A pessoa clicando ali vai direto pro meu WhatsApp. Então já fala diretamente comigo. Vai ser um prazer e foi um privilégio. Eu quero saber quando a gente vai abrir já o Estúdio Cast em Campo Grande. Afinal de contas, né? A gente faz uma aqui, outra lá e tá bacana, tudo certo. E vamos fazendo essa dobradinha. Acho que vai ter gente gostando da ideia, viu? Vamos desenvolver. Agora isso aí fica em off. Depois que fechar as câmeras aqui, a gente desenvolve essa ideia aí. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu que tenho a agradecer. Muito obrigado pela aula. Aprendi bastante hoje. E vamos deixar aberto aqui, quem sabe uma próxima oportunidade. Eu acho que tem muito ainda a ser dito, né? A gente avançou bastante aqui no horário, então por hoje vamos deixar o pessoal seguir aí, mas muito obrigado, Jaque. Foi uma aula e fica já um convite para uma próxima oportunidade, né? Tendo a disposição de comparecer, a gente está com a casa aberta aí para você. Vamos fazer. É só vocês chamarem que eu venho. É isso, eu volto. O convite não vai faltar. Até mais. Obrigada. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.